Salve, salve, fã do esporte! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Imagens direto do Thermal Club para você, nesse olhar 43 ali de Pato Award. Seguimos com as emoções da Fórmula Indy para você, segunda etapa do campeonato. Vamos com a tomada de tempo, sessão classificatória. Quem será o piloto mais rápido? Quem será o segundo pole position dessa temporada da Indy? A gente acompanha a partir de agora, direto do Thermal Club, um lugar em que ano passado tivemos uma etapa festiva, tivemos uma etapa ali, a corrida do milhão da Indy. Estamos aqui já com uma temperatura mais amena, direto do Vale de Coachella, onde algumas propriedades, algumas oficinas, muita coisa bacana. E claro, você vem com a gente, hashtag Indy na ESPN, Indy na ESPN é só nosso canal de comunicação. A gente vê aí os carros indo para a pista. Expectativa grande. Quem será o pole position? Ano passado, Alex Palou, que venceu a primeira prova do ano, que é o atual campeão, venceu o desafio do milhão. Sessão classificatória, primeira fase na sua tela. 2 grupos baseados no tempo do treino livre, 10 minutos de pista para cada grupo. Os 6 mais rápidos de cada grupo avançam para a segunda fase. E aí na segunda fase são 12 pilotos, os 6 mais rápidos avançam para a disputa do Fast Six, quem vai fazer a pole position em 6 minutos. Todos os olhos aí em Palou, o tricampeão da IndyCar, buscando mais uma pole position. Olhos também em Christian Lundgaard da McLaren, que foi o mais veloz, com uma boa vantagem, inclusive, no treino livre. E também ficar de olho em Scott McLaughlin, que desde quando começamos com a configuração híbrida, lá em julho do ano passado da Fórmula Indy, ele foi o piloto com os melhores resultados. Eu sou o Thiago Alves, estou com o Christian Fittipaldi, com o Vitor Martins e com você que já vem com a gente na hashtag Indy na ESPN. Começando aqui com o Christian. Voltamos, Christian, enquanto a gente vê o grupo 1 com Palou, Armstrong, Power, Vicky, McLaughlin, Dixon, Rasmussen, Newgarden, Malukas, Kirkwood, Rosenqvist, Daly e Abel. Chegamos de volta ao Thermal Club, Christian Fittipaldi. Ano passado uma prova festiva, esse ano pontos na mesa. Tudo jóia? Tudo ótimo. Thiago, Vitor, amigos da Indy, muito boa tarde. Isso mesmo. Ano passado uma prova festiva, esse ano a prova para valer, né? Completamente diferente daquilo que a gente viu ano passado, inclusive uma prova muito curta, né? Não é aquela dinâmica normal da Indy, com várias estratégias, uma prova maior. E este ano a gente vai ter a Indy em Thermal para valer, exatamente do jeito que ela é. Eu tenho certeza que a gente vai ver uma prova um pouco diferente daquilo que a gente viu o ano passado. Sem dúvida alguma, uma prova com 65 voltas, em que o desgaste de pneu deve ser chave, assim como também largar à frente deve ser chave. Vitor Martins, expectativa para a sessão classificatória. Tudo bem, Vitones? Tudo bem, Thiago. Um abraço para você, para o Christian, para os amigos Disney Plus e ESPN. De fato, o pneu, que está sendo bem mostrado nesse momento agora no carro de Dixon, é uma grande questão para a prova desse final de semana. Nós vimos como em St. Pete, a pedido da Indy, houve uma mudança na configuração dos pneus Firestone. Os macios ficaram muito macios, mas durante a corrida vimos uma ida rápida aos boxes para se livrar deles. Para essa etapa, a Indy mudou um pouco o esquema, fez o pneu um pouco mais duro. Os pneus que são os padrões ficaram mais duros, justamente para que pudesse não haver um descarte muito rápido dos pneus macios. Mas como você falou, largar na frente é fundamental, porque embora a pista seja larga em alguns pontos, não é tão larga assim. E pelo que vimos agora nos treinos livres, há uma tendência muito grande de olharmos para o carro número 10 de Alex Palou, tal qual naquele esquema em que vimos nas provas de Laguna Seca. Há realmente uma tendência do carro 10 fazer a pole e dominar a corrida desse final de semana. É o que veremos daqui a pouquinho para você nessa contagem para a volta de apresentação. Daqui a pouquinho teremos já então a tomada de tempo direto do Thermal Club, que é um clube em que você precisa fazer um investimento pesado, montar a sua casa, ter ali o seu título de propriedade. Você tem à disposição quadras de tênis, temos spa, piscinas, oficina. Você pode arrumar teu carro aí, Christian Fittipaldi. Você que eu vi recentemente trocando os pneus da sua viatura, você poderia acelerar. Você gostaria de morar num condomínio desse, Christian? Até perguntar pro pessoal na hashtag Indy na ESPN se gostariam de morar num condomínio desse.
Eu acho que deve ser muito bacana a primeira, segunda semana. Né? Depois cansa. Depois cansa. Você quer dormir domingo mais tarde, acordar mais tarde e tem alguém com um Porsche passando aí, não? Às 8 horas da manhã. É às 8 horas da manhã, porque a temperatura tá mais amena, vai chover. Aí no Vale de Coachella. Carros indo pra pista, você vê o Scott McLaughlin, a galera já se manifestando na hashtag, Ana Ribeiro. Vamos de Big Mac. Acompanhando o Jean Carlos, eu acho que esse Palou é novo. Dá Palou de novo. Reginaldo Marques, cenário de cinema. Júnior Ferreira, vamos com a melhor categoria do mundo. Essa aí, a IndyCar. Carros na pista. Aí você vê Will Power. Circuito com arquibancadas. A expectativa eram 5 mil torcedores comprando ingressos para as arquibancadas. Ingressos na casa de $475. Sure what to expect as they go out Taxa de on these conveniência softer nessa- tires here eventually esse at ingresso, the hein? end of this qualifying session. You're going to see 2 laps on the hard. Depende se você black compra na side walls, bilheteria ou then se você you only compra get one online. what's so hard. And the fastest Fica guy bem caro. literally $600 ever, Will aí vai Power. ficar meio I asked pesado. him, can you Mas get era uma over dúvida no ano 71? He said, passado, né, "No, Thiago? I'm A not gente sure foi if para we essa have enough. We need pista some more." com uma We prova were que não valia simply trying to pontos, get mas into a the fast preocupação six, era but de so fato também difficult, so tight, por ser very um difficult to find terreno consistency. de propriedade privada, você não conseguia colocar tantas pessoas ali para acompanhar. 5 mil já começa a ser algo palatável para o público e quem sabe eles comecem a colocar arquibancadas nos anos posteriores para que essa prova atraia cada vez mais público. A gente vê ali o carro número 7 do Christian Lundgaard, que foi o mais veloz no último treino livre, com uma boa vantagem. Quem viveu um drama, falaremos um pouquinho mais na frente, no próximo grupo, é a Prema com o carro do Schwartzman, que estava com princípio de incêndio. E opa, vamos ver o que aconteceu com o McLaughlin. Opa! A galera segue rodando naquele bump da última curva, Christian. Até deram uma reasfaltada ali, mas o bump continua e é o ponto mais perigoso ou mais temido dessa pista. Muita habilidade dele, hein? 360 e saiu andando de novo, não encostou em nada, ó. Dá uma olhada, agora vai escapar de traseira, perdeu a traseira e vai virar o volante de novo pro outro lado. Palmas. 8h50, o McLaughlin com os pneus duros ainda. Você observa que não aquele pneu com a tarja vermelha, que significa o pneu macio. O Vitor comentou. Yeah, that temporary yellow will create a penalty for McLaughlin, but he carries along his way at the moment the man who was on pole position. A questão, Vitor Martins, você comentou sobre os pneus, até a alocação dos pneus foi diferente para esse fim de semana. Serão, ao invés de 5 pneus duros e 5 pneus macios, são 6 pneus duros e 4 pneus macios. Exato, Thiago. A preocupação realmente é muito grande, né? É uma pista de desgaste e houve muita reclamação com o que aconteceu em St. Pete, né? Você vê que o resultado da corrida foi totalmente atrelado ao que aconteceu na primeira volta com aquela bandeira amarela, em que o Will Power, Nolan Siegel e Jacob, não foi o Jacob Abel, foi o Louis Foster, que os três que bateram na primeira volta. Quem largou com o pneu macio naquela época já foi pro boxe se livrar dele. O McLaughlin, que liderava a corrida, teve stop a mais, esse carro número 3. Por isso ficou na quarta colocação no final das contas, numa prova que teve pouquíssimas bandeiras amarelas. Aliás, nem teve bandeira amarela até o final da prova. Está aí o Scott McLaughlin com pênalti. Ele está carregando esse pênalti, né? Ele está pegando esse pênalti porque ele causou uma bandeira amarela local na sessão classificatória. Perfeito. Então, só para completar a questão dos pneus, Thiago e Christian, como houve muita reclamação e vendo que poderia ser uma tônica ao longo da temporada, já para esse final de semana, houve uma determinação de que houvesse uma operação reversa. Em vez de muito macios, fazer pneus um pouquinho mais duros, justamente para não, primeiro, queimar a Firestone, né? Porque você faz pneus macios que não duram, dá a impressão de que a fornecedora está fazendo pneus que não prestam. Então, para equilibrar um pouco as ações e dar mais opções de estratégia, houve essa equiparação para essa etapa. E mesmo porque, Vitor, o ano passado, na provinha de demonstração deles, eu lembro que no final da prova o pneu era tão macio e tinha um desgaste tão alto que o delta de velocidade
do começo da corrida para o final, quando eles precisavam economizar pneu para conseguir avançar, chegava a ser de 3 segundos, 4 segundos, às vezes até 5 segundos, que era um absurdo, né? A gente está de carona com o Newgarden, deu para ver uma das inovações do ano na Fórmula Indy, que inclusive foi até tema de discussão lá nos Estados Unidos. Os gráficos agora aqui no Aeroscreen. Teremos algumas indicações maiores, já que funcionou muito bem nos Estados Unidos. No sinal internacional, que é o que a gente recebe, nós não tivemos ainda essa informação por muito tempo. Inclusive até alguns patrocinadores chiaram com essa invenção, que ficou muito legal. Ele traz mais dados, coloca você na corrida para ter uma noção de velocidade, quanto falta para chegar na curva. E aí você vê o Marcus Armstrong já para parar nos boxes, para colocar os pneus macios. Vai começar a hora da verdade. Agora sim teremos velocidade. Olho também nesse Rosenqvist, Vitor Martins, porque ano passado, na prova do desafio do milhão, ele foi o terceiro colocado. E a gente sabe que é uma equipe que anda muito bem. É praticamente a Ganassi B, a equipe Meyer Shank esse ano. É a Ganassi B que tem recebido muito mais informações do que tinha da Andretti, que era uma parceria, um tanto quanto não parceria, mas também tem o fato do Rosenqvist ser um piloto absurdamente bom em treinos classificatórios, muito melhor inclusive do que corrida. Esse carro da Meyer Shank evoluiu bastante, é uma pena que o resultado em si da corrida passada não se expressou exatamente o que esse carro estava andando. O Marcus Armstrong teve problemas ao longo da prova e o Rosenqvist acabou andando um pouquinho para trás. Mas é uma equipe a se observar. O salto que ela tem dado do ano passado para cá é bem grande, justamente por ser esse braço B da Ganassi. E aí o Vicky estava tentando fazer uma volta e foi completamente travado pelo Kyle Kirkwood, o número 27. E o Kirkwood nem aí, né? Ele nem tentou ir pro lado de fora da pista. E já está, inclusive, sob revisão da direção de prova. Exato, Thiago. Eu ia falar exatamente isso, que não demorará a ser punido, porque, como o Christian falou, ele não fez sequer a menção de ir para a direita ali para dar passagem. Era questão de olhar no retrovisor e ver que tinha um carro atrás. Jean dizendo que esse ano o Lungar desbanca o pato. Reginaldo disse que vai comprar a casa dele ali, vai pagar via Pix. Será que aceita lá nos Estados Unidos? Eu compraria no cartão de crédito que você acumula milhas. Opa, deu uma escapadona de traseiro, o VK. Vamos ver como ele vai fechar a volta agora. Vem aí, Reynolds VK. Ou abriu. Pneu macio. Assim, agora começando a sua volta rápida, Reynolds VK, que foi uma grande surpresa na semana da primeira prova, 2 semanas atrás, conseguindo colocar o carro numa boa posição de largada. Esse que, teoricamente, é o pior carro do grid. Aí vem o holandês voador da Fórmula Indy. Já com os pneus macios. Conseguiu uma parcial roxa, parcial verde no primeiro setor. Por enquanto o melhor tempo é de David Malukas. 1:40.3. Aí vem VK, por enquanto o segundo colocado. O 12º colocado. Os 6 primeiros avançam. Se aproximando de um outro carro ali retardatário, pode ter a volta atrapalhada mais uma vez o Reynolds VK. Vem chegando para cruzar a linha de chegada, VK. Palou já na volta. VK vai para o segundo tempo. 1:40.6 a 0,3 de Malukas. Olho em Palou. Será que é um tempo suficiente? Será que é uma boa parcial? Não foi tão bem na primeira parcial. O Palou. Podia melhorar um pouquinho ali o Alex Palou, atual tricampeão da Fórmula Indy, 3 títulos em 4 anos. Dois minutos para o final. Malukas vai para o melhor tempo. 1:40.3. Kirkwood sobe para 1:40.5. Power. Lembrando que nós temos 3 Penske's
nessa disputa, nesse grupo. Ainda com o Dixon também de Ganassi ali nesse grupo. É um grupo perigoso, hein? Com cara de que muita gente boa pode ficar fora logo de cara. De largar do 13º lugar para trás. Abel, o novato, vai para o 5º lugar. Aí vem Palou. Melhorou sua parcial, hein? Palou vem com uma boa primeira parcial e BUM! 1:39.5. Alex Palou subiu o nível, hein? Subiu o nível o Palou. Fez a melhor parcial de longe agora o Alex Palou. Só que tem que ficar de olho em Dixon, que sobe para o segundo tempo. Mas que diferença, hein? Que diferença conseguiu ali. Rosenqvist, 1:40.0. Cadê as Penske's? Cadê as Penske's? Por enquanto, as 3 Penske's eliminadas. Armstrong vai para o 4º lugar. As duas Shanks, mais uma vez, se classificando. Newgarden entrega a volta ao 9º, hein? Newgarden deve ficar fora da disputa. Já tem alguém escorregando ali de marcha ré, nós vimos. Olha, Newgarden tá fora, gente. Newgarden tá fora. Newgarden foi pra box. 20 segundos. É justamente isso que eu tinha comentado. É o altos e baixos do Newgarden em circuito misto. Por exemplo. Ele deu uma erradinha, que eles vão só para o McLaughlin aqui nessa volta dele. Vem o Newgarden fora. Kirkwood tá na bolha. Kirkwood entrega, tá na bolha. 1:40.5. Palou é o mais rápido. Vamos ver ali o McLaughlin. Vamos ver Power. McLaughlin na volta rápida. McLaughlin ainda na sua volta rápida. Reta oposta para o piloto da Penske. Newgarden já entrega nos boxes, Rasmussen também, Power e McLaughlin na sua volta. Será que a Penske vai conseguir colocar pelo menos um piloto na disputa pela pole position? Vamos ver também Power. A câmera não mostra o Will Power. De olho nos 2 pilotos da Penske. Que vulto. Será que a Penske vai ficar com os 3 carros fora da disputa? Aí vem o Kiwi. Nossa, como ele teve que segurar o carro no pneu, na aderência mecânica. Que imagem espetacular para você. O Will Power entrega o 11º tempo. A esperança da Penske de seguir na disputa tá aí com o McLaughlin, que cruza em 13º. Christian Fittipaldi, Vitor Martins, os 3 carros da Penske fora da disputa. Tá me lembrando a classificação de Indianápolis de 95. Olha! Impressionante, né? Nunca imaginaria. Imagina, 9º. Quase que a gente teve as últimas 2 filas de Penske, né? Porque 11º Power e 13º McLaughlin. Quem que imaginaria? Vamos dar uma olhada na câmera o que fez ali o Newgarden. Encontrou alguém no meio do caminho? Até aí aparentemente não está atrapalhando. Vitor Martins. Tragam-me a Penske de volta, Vitor Martins. O Christian lembrou dos anos 95, né? Quando... bom, escapou aí, ó. Tá aí. Bom, mas assim, não me parece que a Penske tenha um acerto ideal e obviamente tá longe disso. Vai ter de usar o warm-up desse domingo para tentar ajustar esse carro de alguma forma. O Christian falou de 95, eu não preciso ir muito longe. Eu falei agora há pouco de Laguna Seca. Lembram vocês que no ano passado os 3 carros da Penske em Laguna Seca pareciam que eram a Dale Coyne. Os 3 carros foram muito mal na corrida de Laguna Seca. Uma corrida vencida por esse Alex Palou, que ainda coloco como favorito a vencer e a dominar. É claro que nós vamos ouvir os 3 pilotos, tentar entender o que aconteceu, mas muito do que a Penske vai perdendo de oportunidades para ganhar o título no final do ano é como o Christian falou, são oportunidades como essa que vão sendo jogadas fora. Power já não fez ponto na primeira etapa. Newgarden já não foi para o Fast Six na etapa passada. Agora o McLaughlin também não passa, e não é que não passa, vai largar na última fila. Resultado muito ruim.
Aí na tela, Christian Fittipaldi, a gente vê quem avança: Palou, Rosenqvist, Dixon, Armstrong, Malukas e Kirkwood. Ou seja, nós temos um carro da Foyt, que é uma Penske B, do mesmo jeito que a Meyer Shank é uma Ganassi B, a equipe do Foyt é a Penske B, um carro da Andretti, 2 da Meyer Shank, 2 da Ganassi, praticamente 4 carros Ganassis classificados. Que surpresa, o VK. Uma boa sessão de novo do VK, viu? Pegou em o 7º lugar ali perto, você vê, ó, VK, Conor Daly com a Juncos, que aliás parece uma homenagem muito bacana ao Ed Jordan, colocando ali um adesivo no carro. Neil Garden foi o 9º, Rasmussen da Carpenter foi o 10º, Power da Penske o 11º, Abel à frente de Scott McLaughlin, completamente decepcionante essa sessão classificatória. Para Penske, uma sessão forte da Ganassi, Christian. Pois é, uma sessão forte da Ganassi e, de novo, uma sessão forte do Malukas, né? Você que tanto comenta, né, que o grande concorrente do Nasser para Penske para a próxima temporada, quem é? David Malukas? David Malukas e o Santino Ferrucci, os dois. Os dois. Os então. dois. Então tá bom, mas o Malukas mandando muito bem nessa classificação de novo. Lembrando, ele está andando de Foyt, só que a Foyt tem aquela parceria com a Penske. E daí você pode ter certeza que vai rolar muito bafafá hoje, né? Como é que o David Malukas entra nesse top 6 e os 3 carros da Penske estão fora? Pois é. Deu para ouvir bem ali o que disse o McLaughlin, uma palavrinha com a letra F. Se fosse na FIA, ia ser punido com a vida. Mas ele podia alegar que não estava na entrevista, ele estava sendo capturado pelas câmeras, tipo pela parabólica. Lembra que tinha uns escândalos que às vezes vazava coisa na parabólica? Sim. Né? Indy na ESPN, lembrando para você que a corrida será disputada no domingo, 15 para as 4 da tarde, ESPN 4 e Disney Plus. E aí a galera curtindo uma festinha privada numa das casas do Thermal Club. Não vejo nenhum canapé ali. Yeah, hi guys. I'm at the number 2 with Joseph Newgarden. Joseph, I know that's not how you wanted qualifying to go. What do you think was missing? Você acha que acabou faltando nessa sessão? Eu não sei. Não funcionou, estava rápido, mas acho que a gente não estávamos fantásticos no nosso grupo. 3, 4 décimos no pneu vermelho, tinha um pouco de tráfego na minha volta. Com o VK, talvez um décimo, outro no segundo, e eu perdi um tempo na curva 9. Eu não consegui mudar para isso. Faltou um pouco de velocidade. Acho que o carro estava numa boa janela, mas não foi tão bem. Tenta arrumar a velocidade. Nós somos a Penske. E tá colocar o nosso carro lá na frente. Thank you, Joseph. Joseph, vamos agora com outro piloto da Penske, o Will Power. 2 provas, 2 vezes Power fora da primeira fase. I mean, I think I lacked a good outlap to get some front tire temp. Maybe we should have left early to have a clear outlap because my first corner I just pushed wide and I saw I was 3 tenths down. So I boarded that, and then you kind of, I reckon you're on the back foot anyway because you've put a half lap on your tires. Metade da volta já foi desperdiçada com o pneu. Man, we were good in every single session except todas as sessões, menos aquela que conta. Like that's been our whole year. This so far has been extremely good and fast in practice and testing, and even on blacks we were 4th quickest then. And then mais rápido com os pneus duros, mas agora na hora de fazer just wasn't there. Não tinha velocidade. Yeah, just to think about it. É isso. É o que conta. É isso também, Vitor. 2 sessões classificatórias, Power no seu ano de contrato, que ele precisa para renovar, 2 vezes no qual ele não consegue avançar para a segunda fase. Bom, considerando que ele fez miseráveis 5 pontos na primeira etapa, né, com um acidente que ele teve com 3 curvas, larga de novo ali no pelotão intermediário, vai ter uma prova novamente de recuperação e deve ter, claro, Thiago, o pensamento de que o carro número 12 pode não lhe pertencer no ano que vem, como vocês falaram agora há pouco. Pode ir para Malukas. Felipe Nasser aí está muito realmente interessado nessa vaga. Disputa o INSE Sports Car, ganhou as 24 horas de Daytona, ganhou as 12 horas de Sebring pela
operação irmã ali com a Penske Porsche Motorsport. Então passa na cabeça do Power aquela expectativa do tipo, não estou fazendo o suficiente, e quando chegar no final do ano, quando vier aqui o Roger Penske fala assim, meu filho, não tem mais o que fazer com você, eu também não tenho contra-argumentar. Não está entregando resultado, mas nesse final de semana em específico, a Penske não entrega resultado a ponto de eles terem de bater lá na Foyt, ô seu AJ, por favor, me passa o acerto ideal. Segundo grupo vem com o Christian Lundgaard, que foi o mais veloz no treino, seguido de Ericsson, Pato, Colton Herta, que completa 100 corridas nesse fim de semana, Devlin De Francesco, Kyron Wilde, Lou Foster, Santino Ferrucci, Graham Rahal, Nolan Siegel, ou seja, as 3 McLarens estão no grupo 2, Alexander Rossi, Keith Simpson da Ganassi, Stingray Robb e Robert Schwartzman, piloto da Prema. Robert Schwartzman, que não deu nenhuma volta no treino. Ontem, quando estava saindo para sua primeira volta no treino livre 1, o carro teve um princípio de incêndio no motor, a equipe teve que trabalhar a noite toda na reconstrução do carro, no motor novo que tiveram que pegar, e ele acabou não treinando nem ontem, nem hoje. Vai para a pista com 0 voltas em Thermal Club, Cristiano. Aí é uma situação que nenhum piloto gosta de estar exatamente desse jeito. É claro que você gostaria de ter treinado. Bom, no caso do Schwartzman e também da Prema, eles não correram aqui o ano passado, não. Né? Então é a estreia deles nessa pista, é a estreia do piloto nessa pista. É lógico que você tem que tentar acelerar esse processo de aprendizado. Então, se você fica fora do primeiro treino, já é ruim. Se você ficar fora do segundo treino antes da classificação, é pior ainda. Ele, com certeza, vai ter problemas esse final de semana, e eu ficarei extremamente surpreso se ele conseguir classificar entre os 6 para avançar para o próximo grupo. Eu acho que não vai acontecer. E Thiago, Vitor, tem uma história curiosa sobre o que vai acontecer agora com o Schwartzman. diga. Em 2023, a equipe Able Motorsports, que é uma equipe da Indy Next, da segunda divisão da Indy, participou pela primeira vez das 500 milhas de Indianápolis e comprou um chassi da Dallara. Antes vamos ouvir o McLaughlin. Session, just talk us through it. Yeah. Look, sorry to my guys on the XPEL Chevy. I made that mistake on the black tire. Eu acabei cometendo um erro com o meu pneu duro e é difícil sair da pista dos pontos melhores. O pneu vermelho até estava ok. Eu fiz essa posição boa aqui no 1. Eu errei na curva 1 e já perdi tudo. Não tinha aderência. Eu pensei que eu não ia avançar, mas eu queria estar numa posição melhor. Vamos ver, tentar colocar nosso carro melhor na posição. Estou desapontado comigo mesmo. Tentar trabalhar numa situação melhor, disse ali o Scott McLaughlin. Dizia o Vitor que teve uma situação semelhante em outra temporada. Exato. Então, em 2023, eles compraram o chassi da Dallara. O R.C. Inerson correu pela Able Motorsports, conseguiu bumpar outros pilotos e fez a participação. Em 2024, pretendiam repetir a operação, mas preferiram não correr porque não conseguiram os patrocinadores necessários. Mas então a Able Motorsport ficou com esse carro, né? Então o chassi pertence à família. Só que o mais engraçado é que, em vez da equipe subir para promover o Jacob Able, que era filho da Able Motorsports, o Jacob Able assinou com a Dale Coyne e é companheiro do Rinus VeeKay. O que aconteceu? A Able, para esse ano de 2025, com o chassi que tem, preferiu não correr de novo as 500 milhas de Indianápolis para deixar o carro como reserva para o Jacob Able da Dale Coyne. Então todo o carro estava acertado para a Dale Coyne para que esse carro pudesse correr as 500 milhas de Indianápolis. Com o problema do Robert Schwartzman, a Prema foi lá bater na porta. O senhor Able, por favor, o senhor poderia me emprestar esse carrinho aqui, por gentileza? Então eles vão correr com o carro que era do R.C. Inerson, que era da Able Motorsports, que não vai correr as 500 milhas de Indianápolis e que teoricamente é reserva da Dale Coyne. E aí, a gente tem alguma explicação que a gente tem em relação à distribuição de freio do carro, Cristiano?
Isso, freio para frente ou para trás, ou seja, se você virar para a direita, você está passando mais freio para frente, se você virar para a esquerda, você está passando mais freio para trás, muito usado em circuitos de rua e também em circuitos permanentes, muito pouco usado em circuitos ovais. E aí o que muda mais ou menos, Christian? A gente vê aí o trabalho já que é feito realmente ali nessa distribuição. Um freio para frente significa o quê? Um freio para trás significa mais o quê? Geralmente, quando você está bloqueando a roda numa freada, a roda dianteira, você está com muito freio na frente, você passa para trás. Quando você chega na freada e o carro tende a escapar de traseira na hora da freada, você está com muito freio atrás, você passa para frente. Mas, além disso, também eles usam para tentar balancear um pouco o carro, mas aí é num nível de finesse muito alto. A minha primeira explicação foi uma explicação básica. E é claro que alguns pilotos, algumas equipes também usam, mas naquele nível de finesse bem alto. Tá aí a explicação para você, por isso que eu falo que aqui na ESPN você tem a maior e melhor cobertura da Fórmula Indy da TV brasileira. Christian Fittipaldi, 2 vitórias na Fórmula Indy, o Vitor Martins com mais de 20 anos de cobertura de provas. E comigo também Thiago Alves e também com o Edgar Melo Filho, que está nos acompanhando aqui. Olha só, Vitor Martins, aí, ó. O Vive um Drama, tá pegando fogo aí, bicho, do carro do Schwartzman. E aí depois a galera trabalhando com a história que você disse do carro da equipe Abel. Precisaram que reconstruir o carro a noite toda trabalhando aí, ó. Exatamente, né? O carro 83 que ainda não deu voltas, deu volta apenas na pré-temporada, então eles conhecem esse circuito. E tá aí o Robert Schwartzman, felizmente participando do treino, esperando que não haja nenhum problema com esse carro. Agora parece que tá tudo ok, Thiago. Parece que tá tudo ok, mas é um carro novo que ele ainda não andou numa pista que ele também não andou. Tá com plástico no vidro ainda ali, ó. Tá com plástico no banco ainda o carro do Schwartzman. Annie, vamos! A Emily, tragam minha Penske de volta. Giancarlo ficou feliz que a Penske ficou fora e o apreciador da Indy, que fase da Penske, a galera ligada com a gente, segundo grupo em ação, lembrando que a corrida amanhã, 3h45 da tarde, ESPN 4 e Disney Plus. Nosso Abre Corrida especial com vários detalhes de Indy, de Thermal Club, e aí, claro, um dos destaques será ele, Colton Herta, que vai fazer sua 100ª prova na Fórmula Indy. Os olhos da Indy e do mundo da velocidade em Colton Herta. Todo mundo. Será que ele é o próximo piloto dos Estados Unidos na Fórmula 1? Colton Herta? Olha, nem ele mesmo tá crendo muito nisso, hein? Ah, é, Vitor Martins? Ah, ele tá com algumas dúvidas, viu, Thiago? E quando começa a ter dúvida assim... Dúvida se vale a pena ir? Eu tenho a impressão que Falávamos aqui antes do começo da transmissão internamente sobre Fórmula 1, sobre o que acontece com o Liam Lawson na Red Bull, com quem entra na Red Bull. Eu tenho a impressão que no fundo, o Colton Herta teme que a carreira dele seja queimada se ele for para a Fórmula 1, ainda mais uma equipe estreante, mesmo com todo o apoio da Cadillac, embora não corra com motores Chevrolet na Indy, não conheça muito bem a Chevrolet, a GM propriamente dita nos Estados Unidos, mas eu tenho a impressão que ele teme um pouco o que pode acontecer com a carreira dele, se não é realmente um passo que ele não consegue dar nesse momento. Talvez se estabelecer, ganhar um título na Indy, desce um outro patamar para o Colton Herta. Eu não duvidaria que essa vaga seja bem observada ali por Felipe Drugovich, que já corre de Cadillac no Endurance. Porém, voltando a isso que você acabou de comentar, Vitor, se eu fosse o Colton, iria. Porque, tudo bem, se ele se queimar na Fórmula 1, as portas sempre vão estar abertas para ele na Indy. Talvez ele não corra na Andretti, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir uma vaga em outra equipe competitiva. E, como você mesmo disse, se ele não conseguir levantar o título da Indy nesse ano, daí... Por exemplo, deu tudo errado na Fórmula 1, ele volta para a Indy e daí ele pode brincar de tentar levantar o título no mínimo mais, sei lá, 15, 20 anos, né? Que ele ainda é muito novo e ele tem muita lenha para queimar ainda na sua carreira. Colton Herta, que tem 24 anos de idade, faz 25 no dia 30 de março. E é o piloto mais bem pago da Indy hoje. O Colton Herta tem o melhor contrato,
Depois vem atrás o Pato O'Ward, inclusive muita gente das equipes da Fórmula Indy, entre aspas, criticando ali o Zac Brown e a McLaren porque ela inflacionou o mercado, pagando bem para engenheiros, pagando bem para os pilotos. E olha só, Lou Foster, campeão da Indy Next, faz 1:40.5, já é uma volta para ficar de olho, hein? É uma volta para ficar de olho ali no Santino, no Foster. Impressionante, já crava bem ali o piloto. Você vê aí o Ferrucci, Herta faz 1:41.6. Impressionante essa volta já que faz o Lou Foster. O Foster que já tá com o pneu macio. Já tá com o pneu macio? Já tá com o pneu macio. Ah, bom. Então, porque tá muito grande a diferença dele. Imagina, ele tá 1 segundo e 1 mais rápido que o Herta. 1 segundo e 2 mais rápido que o Ericsson. E eu acho que todos esses estão começando a classificação com pneus duros. E daí vão parar agora no box e colocar os pneus macios. Ó, 1:40.5 foi o suficiente para o Kirkwood passar no primeiro grupo. Se conseguir fazer na casa de 1:40.0, 1:41, Pato faz 1:43. Esse já tá de pneu macio. Pato também de pneu macio. Seagull 1:40.8. Vai para o terceiro lugar também com pneus macios. Essa volta do Seagull não é uma boa volta de pneus macios, não. Ray Robb também com pneus macios fez 1:41.9. Ele é o 7º colocado, mas o Ray Robb não esperava algo tão rápido dele. Agora, eu acho que o primeiro grupo estava mais competitivo, estava mais forte que o segundo. O que vocês acham? No papel, sim. O problema é que quando você tem as 3 Penske fora, nenhuma delas passa, né, Christian? Então, aquele grupo também não é essa coisa toda, entendeu? Eu esperava que a Penske desse um equilíbrio maior. De novo, olhando no papel, é mais forte, tanto que você vê aí os 3 carros da Rahal. E aí, falando de Louis Foster, mesmo terminando, já usando, né, o pneu macio, ele terminar 2 décimos atrás do Pato, é uma pena que esse piloto não tenha corrido a prova toda e tenha batido na primeira volta em St. Pete. Ele vai se tornar facilmente o primeiro piloto da equipe que tem o Graham Rahal, equipe do seu pai. Ele é muito bom piloto, ele é melhor que o Linus Lundqvist, que ganhou o título da Indy Next em 2023. Mas assim, no papel de fato parece um grupo maior, mas quando as 3 Penske não passa, tem alguma coisa que não está muito equilibrada nesse ponto. Até porque a gente olha para esse grupo e fala assim, bom, as 3 McLaren tem de passar. Lundgaard, Pato e Seagull são favoritos junto com Herta, Ericsson. E a gente tem que procurar um outro nome, né? Para vocês verem como é o negócio. Não tem as equipes favoritas aí, ó. Você, obviamente, vai olhar para Aylot e Schwartzman da Prema, não. De Francesco nunca, jamais. Simpson tem uma Ganassi na mão, mas também não anda. Olha para um Rossi que se adapta a Carpenter muito bem. O Robb também não. Então, assim, é meio que óbvio quem vai passar. Qualquer resultado que não tenha as 3 McLaren é uma surpresa. E por enquanto a McLaren que está fora, mas vem numa volta rápida agora, é exatamente a de Lundgaard. Lundgaard, que foi o mais rápido no treino livre, com uma boa margem. Vamos ver agora Lundgaard. Abrindo a sua volta rápida, Indy na ESPN, seu canal de comunicação conosco. Thiago. Vitor. Falávamos também a respeito dos gráficos novos, né? Que teve também uma questão desde a primeira prova. Talvez seja importante para que o que vem dos Estados Unidos, né, a transmissão internacional, traga para nós, né, até para o público poder acompanhar algo que era muito parecido com o que tinha no ano passado, né? A gente tinha os pilotos andando, né? Então tinha as parciais aparecendo em cada um dos pilotos para saber se eles estavam com uma volta melhor ou não para superar ali o corte. E nesse momento
quem está acompanhando pela televisão fica um pouco deslocado, porque não sabe nem das parciais e nem como estão os pilotos nesse momento. É só quando completa a volta. Então acho que também tem que ter um ajuste nisso para todo mundo poder acompanhar com mais precisão. E também até no próprio live timing da categoria no seu site, que também que não atualiza as parciais à medida que elas vão passando. Nem no alternativo e nem no site você consegue ver as parciais cravadas, por isso que a gente fica até meio perdido. Até peço desculpas ao Fã de Esportes por não conseguir ter uma noção exata das parciais que cada piloto está fazendo aqui na tomada de tempo. Usando toda a pista ali o Lew Foster, por enquanto o segundo mais rápido. Vem Foster. Ericsson sobe para o terceiro tempo. Sobe para o terceiro tempo, Ericsson. Mas melhorou muito pouco. Melhorou só 1/10 da volta dele. Ele tinha virado 40.7, agora virou 40.6. De Francesco com o segundo jogo de pneus macios vai para o sexto lugar. Agora Rossi pula para 1:40.9. Simpson com a Ganassi 1:41.1. É um tempo altíssimo. Ainda é um tempo ruim. Tem gente que pode melhorar, vamos ficar de olho em Foster. Rahal 1:40.8. Acho que o corte vai ser 40.6. Então seria mais ou menos ali no Ericsson. Exatamente. Tudo para trás do Ericsson eu acho que vai estar fora. De Francesco completa, vai para os boxes com o oitavo tempo. Vamos ver o que Foster pode fazer. Por enquanto o Herta pressionado em nono. É uma decepção. Lundgaard e Herta. Foster entrega o seu tempo, vai para box. Ferrucci 1:40.6. Lundgaard 30 segundos para o final. Vamos ver o que Lundgaard pode fazer. De olho em Herta, que faz 1:40.0. Herta avança de fase. Vamos ver o que Lundgaard pode fazer. Pressão total no piloto da McLaren. Pato vai classificando. Seagull por enquanto fora. Vamos ver o que pode fazer Christian Lundgaard. Deu uma balançada ali. Uma frenagem complicada. Usa a potência híbrida. Gastou todo o híbrido. E vai pro tempo. Lundgaard 1:39.9. 1:39.9 para Lundgaard. Crava o melhor tempo desse setor, bandeira quadriculada desse grupo. Vamos ver agora quem pode ficar dentro ou quem pode ficar fora. Passam as premas. Graham, Rahal e Foster. Foster, ótimo trabalho, hein? Bom trabalho do campeão da Indy Next. O Foster, por enquanto, avançando. Rahal fora. Ericsson no gargalo do Christian de 1:40.6. Aylott vai para a 11ª colocação. Schwartzman, realmente, sem conseguir dar voltas, faz 1:43.0 e é isso aí. Nolan Seagull, hein? A última chance para a McLaren colocar os 3 carros na disputa. Será que vai conseguir Nolan Seagull? Fez uma classificação interessante em St. Pete. Vamos ver agora. Lá vem o garoto da McLaren. Será que as 3 McLarens vão avançar? E Seagull não avança. Melhora, mas fica a menos de 1/10 do avanço. Christian Fittipaldi, Ericsson e Ferrucci separados por 2 milésimos de segundo. E aí nós temos Lundgaard, Herta, Pato, Rossi, Foster, o novato com o R do lado e Ericsson em sexto. Apertada essa classificação, principalmente o corte, né? Isso que você acabou de comentar, o Ericsson para o Ferrucci apenas 2 milésimos, Foster muito bem, segunda corrida da carreira dele, andando de Rahal, tá? Que, diga-se de passagem, altos e baixos para aquela equipe, tem algumas pistas, tem alguns finais de semana que eles acertam e eles vão extremamente bem. E tem outros finais de semana que eles praticamente nem sabem o que foram fazer lá, né? Não estão sempre no final da tabela. Mas Foster andou muito bem. E de resto, vamos ver agora esses 6 de cada grupo que avançam para os próximos 12. Eu acho que vai ser bem interessante. Vitor Martins, sua análise do segundo grupo. Primeiro que tem 15 minutos, né, para fechar as apostas da Mega Sena, então eu quero que o Christian me dê os 6 números, já que ele cravou 1:40.6 como corte. Exatamente isso, né, e exatamente os 2 meros milésimos entre Ericsson e Ferrucci.
Como falei no comentário anterior, né, acho que a única coisa que faltou aí era o Siegel ter passado. O Rossi ocupa esse lugar de certa forma. O Rossi deu uma entrevista essa semana falando que ele se sente muito bem, né, já dando aquele cutucão maravilhoso na McLaren, que era uma equipe feita para o Pato. Passa aí e tenta reestruturar a Carpenter. Ele tem conseguido fazer isso com alguma facilidade, porque o carro se adapta a ele. Lundgaard, Herta, Pato, Alexander Rossi, Louis Foster e Marcus Ericsson. E, de novo, chama a atenção do amigo fã de esporte. Sempre fiquem de olho nesse carro 45. É a Rahal, vai mal em 9 de 10 corridas, mas ele vai dar um jeito nessa equipe. Coisa que o filho do dono não consegue fazer, David De Francesco não vai fazer. Então pode ser um caminho esse carro 45 em tentar alguma coisa, porque ele é muito bom piloto. E vale lembrar que o carro 45 era pilotado pelo Lundgaard no ano passado. Isso Exato. mesmo. Nos últimos anos, aliás. Né? Nos últimos anos, o Lundgaard saiu da Rahal e foi contratado da McLaren. Ganhou prova, fez pole position, Lundgaard com esse carro 45, que é o melhor da operação. E as provas que o Vitor disse, né, Christian? Especialmente os ovais, que a equipe chegou nos últimos anos sempre ali no Bump Day de Indianápolis. Bem complicado. Ainda mais Indianápolis sendo Indianápolis, né? A prova disparado mais importante do ano. Tem alguns que dizem que que é a prova mais importante do automobilismo mundial. E sim, você chegar numa situação, uma Rahal, que tem como um dos donos Bob Rahal, que já venceu as 500 milhas, está em cima da bolha, ou seja, está no Bump Day para tentar classificar, para tentar entrar na prova ou ficar de fora, é uma situação muito desafiadora. 2 anos atrás, a equipe no Bump Day estava inscrito com 4 carros. Os 3 que correm a temporada inteira foram para o Bump Day. Um foi bumpado, o próprio Graham Rahal, e a Catherine Legg, que era o carro, vamos dizer, o carro extra, conseguiu a classificação no primeiro dia. A própria equipe se bampeou, né? A própria equipe se bampeou. E a tendência mesmo desse ano, porque o 34º carro é do Takuma Sato, que é da equipe Rahal Letterman Lanningham. Mês de maio é isso, com as 500 milhas de Indianápolis, e você já vê aí Rahal falando nele. 2 anos seguidos, né, Thiago, camarada? Um foi bumpado, ano passado ele passou na Bacia das Almas, mas ele já sabe que maio vem aí, que a tristeza vem. Ele tá fazendo um gesto, basicamente assim, aposto que no Brasil o Vitor Martins está falando da gente, que vai lembrar de novo do Bump Day, não aguento mais, vou embora. Ô, Thiago, a gente falava em turno aqui, Lundgaard, carro 45. Primeiro, o Pato já está começando a sentir o negócio do Christian Lundgaard ali, roubando o estrelato dele na McLaren. Segundo, o Rahal está sentindo que o rapaz anda muito mais que ele. Vitor, voltando a isso que você acabou de comentar, do Lundgaard colocando a pressão em cima do Pato, vai ser muito interessante o desenrolar dessa temporada, como é que o Pato vai reagir com essa pressão, porque até agora ele meio que foi o dono do pedaço lá na McLaren. Nunca teve ninguém fazendo uma frente direta para ele. E aparentemente, tudo bem, é muito cedo, ainda estamos na segunda prova do ano, mas aparentemente o piloto que vai fazer frente direta para o Pato chama-se Christian Lundgaard. Aí o Santino Ferrucci, 2 milésimos de segundo, como que você acha esse avanço? Não sei, talvez a minha volta de preparação não foi ideal, mandei velocidade máxima, pressão, acho que eu perdi um pouco na curva 17. Foi divertido, faltou pouco, o nosso carro bem. O McLaughlin também acabou escorregando na frente, não estava esperando isso, as pressões não estavam 100%, algo que eu deveria ter feito diferente. Uma pena perder por 2 milésimos, eu tinha um carro muito bom, queria muito avançar, mas já fui 7º em várias vezes no meu grupo. Vamos para isso para amanhã. Tentar avançar com o nosso carro da Chevrolet. E aí Nolan Segal. Também ali 38 milésimos ele ficou de avançar. Também o Nolan Segal.
Nós fizemos 2 voltas na corrida, eu me senti muito bem. Acho que eu tive um grande milheiro, ganhei um 10º. Não tenho certeza nesse ponto, mas se é o lugar melhor para estar. Legal quando, fiz um erro, poderia estar aqui ou não. Mas eu me senti muito bem, executamos bem. Uma pena de não ter avançado. Os outros 2 estão muito rápidos. Eu acho que nós temos um bom ritmo para a prova amanhã. Dizendo aí o Nolan Segal. Vai largar em 16º o Nolan Segal para a prova de amanhã, Christian. Esse daí eu acho que aceleraram um pouquinho a entrada dele, na minha opinião. Ele já tinha demonstrado, eu acho que um potencial muito grande, principalmente quando ele começou correndo de IMSA. Ele chegou a fazer 2 ou 3 Daytona, se eu não me engano. E daí, no momento que ele foi para a Indy, ele passou pela Indy Light, óbvio, antes, mas no momento que ele foi para a Indy, eu acho que a transição dele da Indy Light para a Indy, tudo aconteceu muito rápido e talvez ele não esteja tão preparado. Com certeza ele não está tão preparado que nem um Lundgaard e um Pato, e não sei, o fato dele não estar preparado e o fato dele não ter a mesma experiência, a mesma visão de corrida, a mesma visão do carro, quando o carro é rápido, quando o carro é lento, talvez ele esteja pagando um pouco por isso. E Christian, Thiago, hoje já dá para você observar com algum par de corridas, com um olhar mais atento, quem são os jovens que conseguem brilhar, quem consegue desempenhar um bom papel? Muito do que o Christian fala tem isso. O momento, inclusive, que o Nolan Segal foi levado para a McLaren pelo Tony Kanaan, pelo grupo que ela estava, foi naquela briga que teve da Juncos no ano passado, todos lembram? Agostinho Canapino saiu falando mal, teve uma série de problemas, e aí a Juncos ia pegar o Nolan Segal, e em meio ali, às 24 horas de Le Mans, encontraram o Nolan Segal em Le Mans. O Nolan Segal revelou que tinha assinado ali com a Juncos. Não, vamos assinar aqui com a McLaren. Acho que houve aí uma precipitação, como o Christian falou, no sentido de que parece que as equipes o tempo inteiro olham com uma síndrome de Verstappen, achando que vão encontrar nos jovens pilotos um próprio Verstappen. É como a Mercedes na Fórmula 1 com Antonelli, e tem a impressão que aconteceu isso com o Segal. Acabamos de falar do Lewis Foster. O Lewis Foster, para mim, é muito mais piloto que o Segal e merecia uma melhor atenção, mesmo vindo agora da Indy Next. O Segal não fez uma temporada boa no ano passado, é muito jovem, não entrega o que se está precisando, tanto que a McLaren precisou pegar o Lundgaard para dar um sufoco ali no Pato. Muito bem dito, Vitor. E para mim, essas suas palavras, elas se comparam àquela explicação do álbum em relação ao Verstappen. Por que a diferença do Verstappen? Ou seja, eu também enxergo exatamente igual essa precipitação de várias equipes, né? Não só na Indy, mas também na Fórmula 1, sempre procurando o novo Verstappen, ao contrário de meio que puxar um pouco o freio de mão e vão atrás do melhor piloto que está disponível, o melhor piloto com experiência, com bagagem, para tentar ajudar a equipe e não ir atrás só do novo Verstappen. Afinal de contas, um Verstappen acontece a cada 10 anos, 15 anos, talvez, quem sabe, vamos ver quanto que ele ainda vai ganhar, talvez até 20 anos, né? Eu tenho uma solução jovem para qualquer equipe. Quem? João Fonseca. Coloca o João Fonseca aí que ele vai acelerar firme, viu? É um fenômeno, João Fonseca. Maravilha. Ele andaria melhor que o Devlin, andaria melhor que ele soltou. Stingray Rod. Ele soltou, até fazer a conversão aqui. Ele soltou uma direita a 182 km por hora agora há pouco. O João Fonseca classificado para a terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Começando então a sessão agora com Herta, Rosenqvist, Armstrong, Lundgaard, Dixon, Ericsson, Kirkwood, Palou, Pato, Rossi, Foster e Malucas. Então nós temos Andretti, 2 carros da Meyer Shank, 3 carros da Andretti, 2 carros da Ganassi, 2 McLarens, um Ed Carpenter, um AJ Foyt e um carro da Rahal.
São as equipes que estão aqui para mais 10 minutos de ação. Conheceremos agora os 6 mais rápidos, que depois em 6 minutos disputarão a pole position. Lembrando para você que domingo, 3h45 da tarde, Grande Prêmio do Thermal Club, ESPN 4 e Disney Plus. Rapidinho, bolão interno nosso, desses 6 que vão para a fase final da classificação. Os 6 que vão para a fase? É para a fase final. Tem que escolher 6 pilotos aqui? Opa, Colton Herta, Lundgaard, Palou, Dixon. Já perdi toda aqui. Você já nem lembra mais dos seus 6 também. Colton Tinha que estar anotado. Colton Herta, Herta, Palou e Dixon. É isso? Não, Colton Herta, Lundgaard, Dixon, Palou. 4. Herta, Lundgaard, Palou, Dixon, Rosenqvist. E eu vou colocar minhas fichas no Foster. No Foster. Olha só. Rapaz, ousado o Christian. Eu só vou trocar os 5 primeiros que o Christian falou, né? Lundgaard, Herta, Dixon, Palou, Rosenqvist e Armstrong no lugar do Foster. O Foster fica em 7º. Tô pensando nos meus aqui. (7h54). Aí você vê mais uma vez o Colton Herta atrás do 66 do Armstrong. Nem lembrando do Pato, hein? Aí eu coloquei o Pato na minha aqui. Opa. Eu coloquei 5, tô pensando no 6º ainda. Eu coloquei Lundgaard, Herta, Palou, Rosenqvist, Pato. Eu vou de Kirko no último. O Kirko foi investigado, né, por aquela ação contra o Vicky, e a Indy falou, segue o jogo. Lundgaard, por enquanto, é o mais rápido com pneus macios. Ele já faz uma volta 1:40.8. Não é uma boa volta, talvez sejam pneus macios usados. Lembrando que na prova você tem que utilizar os 2 compostos de pneus. Uma prova também, Vitor, que todo mundo diz que vai ser um jogo de xadrez em termos de estratégia, porque o pneu macio é muito macio e o carro é bem mais pesado, tem mais de 120 quilos do que o ano passado. Exato, Thiago. E eles não têm a referência do ano passado, né? Porque foi uma prova completamente diferente, né? É bom lembrar, como o Christian falou, chegava num determinado momento que você trocava o pneu e era 3 segundos mais rápido com quem estava com o pneu usado. Então, a prova do ano passado não é uma referência tão confiável e os pneus também não são os mesmos, além do fato do carro ser híbrido, coisa que naquela época do ano passado não aconteceu. A gente vê aí o Pato. Ele vai com um jogo novo de pneus do Pato, Christian. Ele já saiu? Ele já andou? Ou ele tá esperando? Olha aí, ó. Quem pegou o trânsito de quem? O do Pato Palou. ficou preso atrás do Palou, ó. Do Palou. Não deve estar muito contente com o Palou. O Palou tava com duros usados e o Pato com macios usados. Pelo Isso menos pode ser uma punição pro Palou. pode ser uma punição pro Palou e pelo menos essa bagunça toda que acabou de acontecer são 2 latinos, né? Então, na língua deles, eles se entendem. E dá pra gente entender sem traduzir, né? Né, Vitor? A gente não precisa ficar nem traduzindo tanto, dá pra compreender o que eles estão falando ali. Não. Aquela coisa assim de vem no rádio, su hijo de... E tá sendo investigado ali o Palou pela manobra de impedir ali o avanço. E de certa forma parecido com o que aconteceu com o Kirkwood e o Vicky, né? E foi exatamente no mesmo trecho. Não sei se a Indy vai ter uma outra visão agora. Tá aqui, o Giancarlo, a pole fica entre Palou, Pato e Lundgaard. Bons nomes também, bons nomes. Olha aí, estamos chegando perto da hora da verdade. 5 minutos para terminar o Q2. E todo mundo saindo de pneu novo. Esse pneu que dura só uma volta no seu pico máximo.
Vamos ver. Aí você vê o carro da Carpenter com Alexander Rossi. Pessoal trabalhando, esperando o melhor momento para colocar agora sim carro no chão, pneus novos, vai para sua volta rápida. O Alexander Rossi. Rossi que já venceu as 500 milhas de Indianápolis, já correu em equipes grandes e agora vai se reinventando na equipe de Ed Carpenter. Se a equipe, Vitor Martins, a Rahal é uma equipe que deve muito nos circuitos ovais, a Rahal tem a Carpenter tem uma tradição de andar bem nos ovais, apesar que nos últimos 2 anos ficou devendo um pouco. Exato, Thiago. A Carpenter andou muito para trás, não era uma equipe muito acertada para circuitos mistos e de rua, mas predominava em ovais, sobretudo quando o Ed Carpenter ia para Indianápolis, fez 3 poles lá, eram sempre um dos candidatos à vitória, acontecia sempre algo ali, com o próprio Rinus Viking, né, que corria pela Carpenter anos atrás e quase chegou a vencer, bateu no Palou, lembra? Teve aquele episódio quando o Palou também estava para as cabeças. Se perdeu nesses últimos 2 anos e interessante quando vai atrás do Rossi, né? O Rossi sobra ali da McLaren, começa a procurar um lugar e teve uma entrevista do Rossi a Racer nessa semana que ele fala assim, olha, eu me sinto muito bem aqui, que é uma coisa que eu não me sinto... Ele até falou assim, ele deu uma pausa dramática, né? Eu me sinto feliz aqui, a palavra certa é felicidade, o que denota também como não era feliz na McLaren, que tinha os seus olhos voltados para Pato O'Ward. Então ele chega numa equipe em que o carro está acertado muito mais ao estilo do Rossi, ele começa a entregar resultados, ele também começa a dar uma direção para Christian Rasmussen, que fez um ano muito ruim no ano passado, para ver se dá jeito no menino, né? E para ver se essa equipe se reencontra nesse tipo de circuito. Um circuito misto, mas como preparação, claro, para as 500 milhas de Indianápolis, onde ela espera ser um player como foi em anos anteriores. Além da Carpenter ter sido um player como ela foi nos anos anteriores, Rossi também sempre andou muito bem naquela pista. Sempre. Hora da verdade, 2 minutos e 10 restando. Vamos ver agora Rossi. Para sua volta rápida, Alexander Rossi. Quem serão os 6 que vão avançar para a disputa da pole position no Thermal Club? Corrida domingo, 3h45 da tarde, nosso abre prova. E Christian, só completando, né, o Rossi saiu da Fórmula 1, né, pela porta dos fundos, corria pela Menor, coitado, Menor nem existe mais. Aí ele chega na Indy em 2016 e ganha as 500 milhas de Indianápolis. Talvez o grande problema da carreira do Rossi tenha sido isso, porque ele chega, ganha aquela corrida, a principal corrida do ano, na sua primeira participação, e dá-se a impressão que ali está um novo piloto a dominar a categoria, e foi muito longe disso. O Rossi teve exemplares participações em Indianápolis, mas nunca foi um piloto para ser campeão da categoria. Então, ele foi andando para trás na carreira, embora tenha pego a McLaren nos últimos anos, mas ele tenta se reencontrar na carreira, tal qual ele teve nos primeiros anos da Andretti. Palou, faz o temporal 1:39.6 e vai pro box. Tô na disputa da pole. Tô pelo menos entre os 6. Vamos ver Rosenqvist, que vem rápido e tem um carro ali podendo atrapalhar a sua volta. Rosenqvist é sempre veloz. 1 minuto para o final dessa parte da sessão classificatória, segunda rodada. Vamos ver o que pode fazer Rosenqvist. Completa a volta Rosenqvist. Tempo na tela e vai para o 4º lugar. 4º lugar não está tão garantido. Mais ou menos 1:46 foram os cortes. Rossi vai para o 2º lugar com 40.5. Malucas 1:41.2. Rossi faz 1:40.5 e entrega. A Andretti, por enquanto, com os 3 carros fora. Foster vai para o 6º lugar. Tira Malucas. Kirkwood mergulha para o 4º lugar. Herta pula para 3º. Lundgaard no gargalo, hein? Kirkwood completa a volta. Tem gente que está na pista, exceto Palou, Rossi, Kirkwood e Foster. Lundgaard pula para o 2º lugar. Pato e Dixon nesse momento fora da disputa, de carona com o mexicano. Estão projetando 1:40.1 para o Pato, hein? Vamos ver agora Pato, que ficou fora da disputa nas primeiras fases lá em St. Pete. Tem que se recuperar no campeonato, pontos importantes na mesa.
Aí, Pato, vamos dar uma voada com ele ali. Para completar a volta, Pato O'Ward, uma sessão de S's rápidos. Será que o Pato vai ou o Pato fica? Ericsson pula para o terceiro lugar e tira o Kirkwood. A disputa agora é Dixon e Pato. E aí, Dixon não vai. Dixon é 10º. E Pato, e Pato, e Pato. Pato para o segundo lugar. Pato classifica 1:39.9. Ele avança, Pato O'Ward. Tira o Armstrong, tira o Kirkwood, tira Rosenqvist, Foster, Dixon e Malucas. Ou seja, Palou da Ganassi, Pato e Lundgaard da McLaren, Ericsson da Andretti, Rossi da Carpenter e Colton Herta da Andretti vão disputar a pole position, Vitor Martins. Pois é, Thiago, vemos aí, né, naquele bolão interno que fizemos aqui, eu errei 3, esperava que os carros da Meyer Shank pudessem passar, e um Dixon ali em 11º, muito aquém do que se esperava, a diferença para o companheiro dele de 1.6, para você ver como o Palou está andando e como ele anda nesse tipo de circuito, né? Fizemos a comparação com Laguna Seca, não são circuitos parecidos, né, mas até porque esse aqui é muito mais extenso, mas tem sido uma tônica do que vemos nas últimas temporadas. Um Palou sobrando 3 décimos de vantagem para o segundo colocado, e aí o Dixon ficando na 11ª colocação. De resto ali, a briga entre as duas McLaren bem interessante. Duas Andretti passando com o Herta e com o Ericsson surpreendente, e um Rossi que, como falamos agora há pouco, está se acertando na Carpenter. Eu também errei 3, né? Você acertou o Herta, o Lundgaard e o Palou. Errou o Dixon, Rosenqvist e o Foster. Eu acertei 4. Acertei o Lundgaard, Herta, Palou e Pato. Errei Rosenqvist e Kirkwood. E agora para pole? Tá bom, a pole tá fácil, né? Acho que todo mundo vai falar Palou. Palou, né? E Lundgaard, ninguém vai dar uma arriscadinha? Pode arriscar. Segundo, hein? Segundo na frente do Pato? Segundo para fazer a cabeça do Pato uma paçoca. Olha o Chip. Vai. 35 Vamos anos de arriscar, então? equipe Chip Ganassi nessa semana. Eu vou de Palou. Você vai de Palou, Vitor? Palou. Eu vou de... Eu tô em dúvida. Eu vou de um dos dois carros da McLaren. Eu tô em dúvida entre... Eu vou de Pato agora. Eu tinha falado que o Pato não iria avançar. O Pato avançou e ele mandou muito bem. Eu vou de Pato. Reginaldo Marques já mandou aqui na hashtag Indy na ESPN que vai de Palou. Você pode mandar seu palpite também, viu? Mande seu palpite pra gente, Indy na ESPN. Mas uma coisa é certa. Boa contratação da equipe Carpenter ali com o Rossi, hein? Eu sei que ainda é começo de campeonato, mas o Rossi foi 10º colocado na primeira etapa e já consegue de novo levar o carro ali para o Fast Six, para os 6 mais rápidos. No quali da outra prova, ele classificou em 20º, sendo o melhor carro da equipe. E agora ele consegue colocar o time num Fast Six que faz tempo que a equipe não ia, hein? Terminou a primeira corrida em 10º. Se ele conseguir terminar entre os 6, 8 primeiros, eu acho que para a equipe como um todo é muito interessante, porque uma das coisas que falta para Carpenter é um pouco de constância. Às vezes eles acertam num final de semana, daí, enfim, outros 2, 3 finais de semana eles estão completamente fora. Em Indianápolis, historicamente, eles andam bem. Se bem que na hora do vamos ver parece que sempre falta alguma coisa, mas como você mesmo já tinha comentado, Thiago, Ed Carpenter já foi pole 3 vezes. Então eles têm um acerto um pouco diferenciado para Indianápolis, aliado àquilo que eu também tinha comentado com o Rossi, que historicamente anda bem lá. De repente essa junção Rossi-Carpenter pode funcionar esse ano em Indy. Tá aí os classificados. Palou, Pato, os únicos que andaram na casa de 1:39 nessa sessão classificatória, seguidos por Lundgaard, Ericsson, Rossi e Herta. Aí o Rosenqvist, terceiro colocado na prova do milhão do ano passado, 9ª posição para ele. E o Herta quase fica de fora, hein? Verdade, ficou no limite ali o Colton Herta.
bem no limite. 73 milésimos. 72 milésimos, isso. Você vê que é pouco, sempre o corte tem sido pouco, né? Na etapa passada foi no 10º de milésimo, alguma coisa assim, que até foi aquela diferença que um tinha um tempo de 60 segundos e o outro estava com um tempo de 1 minuto por causa do arredondamento. Eu tenho gostado muito, Christian e Thiago, da notória evolução que a gente tem visto na Indy nesse ano. Não parece tão óbvio assim quem são os pilotos que passam na classificação. Já havia acontecido em St. Pete. É uma surpresa, entanto, não ver os 3 carros da Penske. Dixon em 11º também é uma surpresa. É bom lembrar que Power não havia passado em St. Pete, Newgarden não havia passado em St. Pete, então não está tão evidente assim que a Penske é uma das equipes de ponta, é claro, em termos de classificação. A gente sabe do gabarito que tem a Penske. O que destoa um pouquinho é o fato do Palou ter começado a vencer o campeonato, sendo ele o cara a ser batido nos últimos anos. Mas as equipes parecem muito mais próximas. E aí pego quando o Thiago fala, por exemplo, do Rinus VeeKay, que está na pior equipe, mas ele não tem o desempenho de pior equipe. Como funciona o Fast Six agora? São os 6 mais rápidos que vão disputar em 6 minutos garantidos de bandeira verde quem será o pole position. A melhor volta decide, não carrega os tempos de outro treino, ou seja, quem fizer o mais rápido nessa sessão garante a pole position para a prova de amanhã. Prova de amanhã, domingão, 15h45, 3h45 da tarde, horário de Brasília. Você acompanha ao vivo ESPN 4 e Disney Plus, comigo, Thiago Alves, com o Christian Fittipaldi, com o Vitor Martins, e mais cedo também você vai poder acompanhar no Disney Plus, 2 da tarde, a prova 2 da NASCAR Brasil, aqui também no Disney Plus, a nova categoria de velocidade que nós transmitimos nos canais ESPN e no Disney Plus, com o Matheus Pinheiro e também com o Vitor Martins. Aí a equipe trabalhando no carro do Lundgaard. Você vê que no momento eles estão com pneus macios usados. E Thiago? Vitor. Bom lembrar que os pneus têm que ser os mesmos agora, né, no Fast Six, que foram usados na sessão de agora. Quando a gente olha a diferença de tempos, né, a gente vê um Palou andando em 39,6 e o Herta sexto 1,46, até pode-se imaginar que esses pilotos tentaram tirar um pouquinho o pé para poupar para essa sessão, coisa que não aconteceu com o Palou. Vamos ouvir o Alisson. Yeah, I mean the car is super quick. I'm really disappointed we didn't make it through there. Honestly, Colton impeded me on the first run and didn't get any penalty, and he's the car that transferred right in front of me. So I'm kind of pissed off about that. Tive pit, não sei por quê. Look, the car's fast, P7. We can do some good stuff tomorrow. Acho que podemos fazer bons avanços amanhã. I feel like Meyershank Racing has really got the car. Acho que a Meyershank tem um carro bom para a prova. Vamos para isso. Thank you, Marcus. Go for gold. Rookie Louis Foster Aí o Louis Foster. Ninth best in your 2 races, and hopefully this week you get to go beyond, say, second or third corner. Tell me about your qualifying. Você pode avançar um pouco mais depois do quali. Yeah, I think obviously firstly the team's done an amazing job. O time fez grande trabalho, o pessoal da Rahal, um carro muito rápido, vamos largar em 10º, o carro 45 sempre foi muito rápido. Construir a cada sessão. Nós não tínhamos os pneus novos, tivemos que gastar rapidamente ali. No primeiro grupo me colocou no Fast Six. Estamos discutindo tentar economizar uns jogos de pneus para seguir. Mas estou muito feliz até agora, um bom resultado até agora, e acho que podemos avançar. Melhor carro da equipe Rahal. Ele que ano passado, na corrida passada, não passou da terceira curva, se envolveu naquele acidente com o Will Power e depois ali com o Nolan Segal. O chefe foi buscar ele ali, hein? Tratamento diferenciado aí. O filho teve que ir andando, o filho foi andando e o funcionário do mês está ali no carrinho com o chefe, Vitor. Graham, vá pegar água e alguns canapés para o nosso primeiro piloto, vá? Sim, papai. Tá aí. Você tem que manter um jogo para corrida, então todo mundo com pneus mais usados. Por isso que é praticamente uma volta. Vamos ver agora Lundgaard para sua volta rápida. E aí, quem será o pole position? Indy na ESPN.
Jean Lundgaard é pole. Lost mandou Palou, pole, seguido por Lundgaard e Pato. São alguns palpites dos fãs de esportes ligados conosco. Lost? Do Lost. Penske vai ter que fazer prova de recuperação. O McLaughlin vai largar na última posição. Os 3 carros da Penske fora. A corrida promete muito. Serão 65 voltas nesse circuito, Vitor Martins. Exato, Thiago. Acho que a Penske vai ter um trabalho muito grande. Embora tenham falado que há um acerto ali, há velocidade no carro, me parece óbvio que não é uma coincidência os 3 carros estarem fora por eventuais erros dos pilotos. Há um trabalho a ser feito aí. O warm-up vai ser muito importante para a Penske nesse domingo de manhã lá no Thermal Club, porque a corrida se desenha muito parecida com Laguna Seca, em que foi uma tragédia para os 3 carros da Penske e denotou como, no final das contas, a Penske não chegou apropriadamente apta a ganhar o título do ano passado. Chegou com Will Power, no caso, contra a Alex Palou no ano passado e não conseguiu brigar pelo título. Então, é como o Christian fala, o Newgarden é muito bom piloto, sempre foi muito bom piloto em circuito misto e circuito de rua. Mas nos últimos anos ele tem se especializado em ganhar nos ovais, tem sobressaído muito em relação aos demais. O problema é que ele parece que perdeu esse rendimento, considerando que o Newgarden deveria ser o líder da equipe. E nesse sentido, o McLaughlin subiu um pouco. No momento, os 3 estão numa linha muito abaixo do que a Penske pode entregar. Então, no nosso palpite aqui nós temos aqui na produção, então, eu e o Vitor fomos de Palou, Camila, nossa produtora, também foi de Palou, Arthur e Christian foram de Pato, é isso? Nosso operador de áudio foi de Rossi. Pato também? Também foi de Pato. Então tá meio a meio. Tá meio a meio. Metade Palou, metade Pato. Ou seja, a chance de não ser nenhum dos dois é gigante. Ele foi o Rossi, então. Meu Deus. Não, corrigiu aqui. Foi Pato também. São 3 votos para Pato, 3 votos para Palou. Ninguém foi no Lundgaard, hein? Ninguém foi no Lundgaard. Aliás, vou procurar quando foi a última pole do Rossi na vida. Eu realmente não tenho a menor ideia. Ele tem 7 poles na Fórmula Indy. O Rossi? É. Tem tudo isso? 8 vitórias, 30 pódios e 7 poles. Vamos ver quanto foi a última aqui. Road America 2022. Eu lembro, ele fez de Andretti ainda essa pole, né? Foi de Andretti, né? As últimas 5 poles dele foram de Andretti. Só que assim, uma em 2017, aliás, todas as poles foram de Andretti. Uma em 2017, 3 em 2018, 2 em 2019 e uma em 2022. Herta faz a primeira volta competitiva 1:40.8, Lundgaard 1:40.9, Ericsson 1:41.1. Lembrando de novo, são pneus gastos, pneus macios. Vem aí Pato de carona com ele, sobe som. Curtinha a câmera on-board que foi, preparando a sua volta. Vai abrir agora o Pato para valer. Vem agora Pato para abrir sua volta. Agora é para valer. Essa é a linha de cronometragem. Ela não fica exatamente no ponto de largada, porque na Indy fica um pouco antes, que o piloto pode recorrer para os boxes. Agora sobe som na câmera on-board de Pato. Essa é a volta. Se ele fizer, vai ser nessa. Opa, deu uma traseirada aí no meio da curva, mas corrigiu bem rápido. Já carregou ali o híbrido, deu para ver nas luzes laterais. Primeira marcha. Despeja a potência. Usa o híbrido.
40.4, melhor primeira parcial. 40.4, melhor primeira parcial de Pato O'Ward. Será que ele vai fazer a pole? Vamos com o Pato de novo. Por enquanto, Herta 1:40.8. (31.2). Sem erros até agora. Uma parcial boa, perdeu um pouco para do Herta. Vamos ver onde o Pato pode chegar. Tendência de 40.4 para a volta, Thiago. Que vem jogando potência agora na reta. Vamos ver ali, Pato O'Ward, ele cruza e vai pro primeiro tempo. 1:39.9. 1:39.9. Pato O'Ward com a pole provisória, só que agora vem Palou. Vem Palou preparando a sua parcial. Vai para abrir a volta rápida, vamos ver o que pode fazer o tricampeão da Fórmula Indy. 1 minuto e 18 para acabar. E aí, esfregue suas mãos. É a sessão classificatória. Lembrando todo mundo que tinha uma diferença, né, entre Palou e os outros. Lá no Q2 ele estava tipo uns 2, 3 décimos mais rápido que todo mundo. Então talvez esse tempo do Pato não vai ser o suficiente. Vamos ver o que Palou vai conseguir fazer agora. Mas Palou com uma certa vantagem em cima de todo mundo. Fez uma primeira parcial parecida, 40.3, 40.4. Parecida mais rápida ou mais lenta ou igualzinho? Os centésimos mais rápido que o Pato. 13 centésimos mais rápido. 13 centésimos mais rápido. A segunda já foi um pouco mais lenta. Vai ser agora. Vai ser no limite. Pato ou Palou? Quem será o pole position? Cruza Palou e vai pro segundo tempo. 1:40.3. 1:40.3, foi muito mal no terceiro setor o Palou. Terceiro setor foi muito ruim para o Palou, só que agora vem Herta. Agora vem Herta, que não foi tão bem no primeiro setor, um segundo setor bom. A pole deve ser de Pato, mas Herta se descompensar agora no terceiro pode conseguir. Herta melhora, mas não avança. Ainda tem Lundgaard. Olha o Lundgaard. Cruza Lundgaard para o segundo lugar, é 1 e 2 da McLaren. 1 e 2 da McLaren por enquanto, porque o Palou segue na pista. O Palou ainda segue na pista. Alex Palou vem para mais uma volta, hein? Ericsson fica em quinto, Rossi em sexto. Por enquanto, é 1 e 2 para a McLaren. Por enquanto, 1 e 2 para a McLaren. Vamos ver se Palou tem alguma sobra. Vai ter que melhorar muito para tirar esse 1 e 2 da McLaren. Vai ter que melhorar quase 4 décimos para tirar a pole de Pato. É muita coisa para o tricampeão. Então, fim de treino. A Ganassi pediu para tirar o pé. Pato O'Ward é o pole position no Thermal Club. Lundgaard, 1 e 2 para a McLaren. Na Fórmula Indy, a McLaren conseguiu a dobradinha. 1 e 2 seguidos por Palou da Ganassi, Herta da Andretti, Ericsson da Andretti e Rossi da Carpenter. Christian Fittipaldi, dobradinha na McLaren na primeira fila. Nada mal essa McLaren, né? 1 e 2 na Indy e 1 e 3 na Fórmula 1. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa certa. Pato O'Ward, o piloto mexicano, que, enfim, tá vindo com tudo essa temporada para tentar levantar aquele primeiro título na Indy. E é claro que um piloto com muito talento. Agora vamos ver o que vai acontecer amanhã. Eu tenho certeza que o Tony vai saber coordenar todo mundo para justamente não dar bagunça na primeira curva. Ou seja, 2 companheiros de equipe largando lado a lado e a primeira curva é uma curva bem apertada. Vitor Martins, dobradinha da McLaren, desbancando alguns favoritos. Pois é, Thiago, acertamos, né? Falamos certamente aqui no nome de Pato, claro, aqui com o pole position. A McLaren vem com essa dobradinha interessante. Primeira dobradinha da McLaren na história da Indy, recente.
depois, né, com a mudança da Schmidt-Peterson para a McLaren. Primeira pole do Pato é a 6ª na carreira, mas a primeira desde Mid-Ohio 2022, nem parece. A McLaren tem um carro aí interessante, mas, de novo, tem de olhar para trás com um perigo, porque esse Alex Palou pode não ter feito a pole position, e talvez o grande erro do Palou e nem ter conseguido foi ter feito uma volta muito rápida para os padrões do Q2, e aí gastado o pneu demais, tanto que ele faz a volta em 1:39.6, e aí na fase final faz uma volta em 40.3, enquanto o Pato manteve o mesmo ritmo, 39.9 e 39.9. De qualquer forma, a briga pela vitória me parece localizada entre a dupla da McLaren, com um ótimo Christian Lundgaard e Alex Palou. Júnior Ferreira vai, Pato. Descobrimos que a Lost chama-se Thalita. Mandou aqui na hashtag Indy na ESPN. Valeu, obrigado pela companhia. Pole position, a McLaren já ali, toda alinhada para pole position, como disse bem o Vitor, primeiro 1 e 2. Da McLaren numa sessão classificatória, Pato na pole. Ele que na primeira prova classificou muito mal, consegue agora acelerar e dando certo por enquanto. Chamaram o Lundgaard para fazer uma sombra ali para o Pato. Tá realmente fazendo essa sombra, fazendo com que o Pato possa desempenhar ainda mais. Christian Fittipaldi, Pato, que é o 11º colocado do campeonato, depois de uma etapa, e agora com esse pontinho a mais ele empata com o Rossi, vai para o top 10 do campeonato. Lembrando que na Indy a pole position dá 1 ponto. Você falou algo muito importante, né? O 11º campeonato, porque sem pit, a primeira prova do ano da Indy, a performance do Pato foi muito aquém do talento dele. Então, foi o 23º no grid. No grid, na classificação. E daí na corrida ele conseguiu se recuperar um pouco, conseguiu salvar alguns pontinhos, mas ele sabe que num campeonato tão disputado que nem a Indy, qualquer ponto conta. Então, esse ponto da pole foi muito bom para o Pato, e é óbvio que o fato dele estar largando em primeiro amanhã, também ele vai ter uma certa vantagem, porque ele vai pensar nos pontos amanhã. Sim, ele vai pensar na vitória, mas os pontos são muito importantes e vão fazer uma diferença no final do ano. Está meio perplexo com essa pole? Sabia que eu tinha um carro do meu estilo? E conseguimos. Quero agradecer aos rapazes. Trabalhamos duro vindo aqui, não tivemos o melhor passado no final de semana passado, mas voltamos. Tivemos um problema no Q1, algo aconteceu, não foi perfeito. Tive que fazer alguns ajustes. E no Q2 eu falei, não, acho que dá para ir. 23º em St. Pete para o Ward, agora é o pole position no Thermal Club na prova de domingo, a partir das 3h45 da tarde. Será um grande desafio, uma grande prova, Vitor Martins, e estaremos juntos nessa, hein? Estaremos juntos, Thiago, Christian, amigos ESPN e Disney Plus. Será uma prova interessante e a McLaren, claro, vai trabalhar ali para os dois pilotos estarem ali na frente. Cuidado com os pneus e com a estratégia. Nos vemos amanhã. Um abraço, Thiago e Christian. Esse será o panorama da prova, Christian. McLaren largando bem à frente, hein? Opa, e que prova a gente vai ter amanhã, eu tenho certeza disso. Com certeza com a Penske vindo para trás, com o Ganassi também querendo um bom desempenho e a McLaren sedenta pela vitória. Cola direito isso aí, Pato, que é bonito ter o adesivo da pole position. Ó, ele deixou o adesivo com bolha, né? Ah, não. Fã da Indy, encontro marcado amanhã, 3h45 da tarde, ESPN 4 Disney Plus. Um grande abraço e ESPN, a gente vive o esporte.